Bom dia, alunos. Continuando, então, as aulas de análise de resíduos do capítulo 10, vamos falar um pouco sobre os resíduos homocedásticos. Aí, a conceituação de resíduos homocedásticos e a importância deles. Essa seria a última aula, ou seria uma aula parte 2 do capítulo 10. Nós encerramos, então, o nosso curso. Bom, o que seriam, então, os resíduos homocedásticos? Vamos primeiro a umas conceituações. O que seria a variância constante do erro? A variância ela é constante, então eu classifico como variância constante homocedasticidade. Então, resíduos homocedásticos seriam aqueles que têm a variância constante. Nós vimos que a variância é um sigma 2, né? De um processo de regressão, a variância constitui, né? Os erros são formados por uma distribuição normal, numa regressão natural, numa regressão bem ajustada. Os erros seriam de média zero, né? Comportamento normal com média zero e variância sigma 2. Veja que a variância sigma 2 é um valor constante, então por isso que nós a consideramos como homocedástico, onde a variância do erro é constante. Então, homocedasticidade é variância constante do erro, ok? Exemplo, aqui é uma homocedasticidade, variância constante do erro. Aqui é uma homocedasticidade, variância também é constante do erro, no erro. Aqui já não é, veja que a variância, aqui é y e x, né? A regressão de y com x, veja que tem um comportamento cônico, né? Da mesma forma, se nós formos ver o erro com a variável x, nós vamos ter um comportamento cônico. Evidentemente que o erro tem uma média zero, aqui também teria, teoricamente, a média zero, mas essa média zero, então, ajusta, de certa forma, o erro com o componente x, um comportamento cônico, que é, então, o que a gente chama de heterocedasticidade. Eu vou retirar aqui a minha câmera, tá? E vou deixar só a apresentação para facilitar a visualização de vocês, ok? Bom, no slide 144, o que nós vemos, então, continuando com a conceituação, que eu tenho heterocedasticidade, o estimador de beta, ele não é viesado, o estimador de beta é não eficiente. Tá? Ele não tem viés, mas ele não é eficiente. A variância do estimador de beta é viesada, né? A variância do estimador de beta. O estimador não é viesado, mas a variância do estimador é viesada. Então, os testes, hipóteses, normalmente não são válidos. Por isso que a gente tem que corrigir essa situação. Aqui o estimador na homocedasticidade, ele também, de beta, não é viesado, o estimador de beta é eficiente, né? E a variância do estimador de beta, ela não é viesada, diferentemente desse caso. E o teste de hipótese, por exemplo, quando nós formos aplicá-los, ele é eficiente. Então, isso aqui é interessante, esse conceito de homocedasticidade, para a aplicação do teste de hipótese, né? Para validar esse teste de hipótese. Por quê? Porque nós usamos o sigma, né? Quando nós queremos calcular o teste de hipótese, o que é o teste de hipótese? Nós achamos um erro. Esse erro é dado pelo quê? Né? Se for uma distribuição normal, Z alfa sobre 2, ou Z alfa, né? Sigma dividido por raiz de N. Não é isso? Então, esse é na realidade, o erro do processo. Então, eu tenho no intervalo de confiança, para um teste de hipótese, eu tenho que o x barra, né, ou o valor de beta, né, ou de B, né, o beta está no intervalo de B mais ou menos Z sigma sobre raiz de N. Sigma ou S, né, dependendo se é amostra ou população. Então, esses sigma ou S, ele tem que ser homocedástico. Senão, eu já não tenho um teste de hipótese eficiente, válido, né? Porque se ele não for constante, eu vou ter um sigma que vai estar variando, então eu não posso dizer que o valor de beta estaria no intervalo, né, mais ou menos de B ajustado para o intervalo mais ou menos de Z sigma raiz de N. Ok? Então, basicamente é isso. Né? Vamos a um exemplo onde eu tenho aqui
20 entrevistas, né, pessoas entrevistadas, e tirei a escolaridade e o salário delas. Então, o salário é dado aqui pela variável y e a escolaridade, em termos de anos de escolaridade, anos de estudo, pela variável x. Quero dar um exemplo de resíduos homocedásticos. Veja que aqui existiu, entre o salário e anos de estudo, um grande R, né? O R múltiplo aqui 0,95, R quadrado 0,91 praticamente, né? Veja que aqui eu tenho, então, o beta 0, 139,74 e o beta 1, 205, 621. Veja também que no teste F de Sneddon, quando eu tenho um F de significância muito baixo, né, quase próximo de zero, e o F de 178, um valor extremamente alto. Se eu fosse fazer também o teste do coeficiente, com um erro padrão de 15,39 e o coeficiente de 205, esse valor, menos zero, dividido por 15,39, dá 13,352, também um valor praticamente zero. Certo? Temos de valor de P. Então, a probabilidade de insucesso, digamos assim, ou de o valor não estar no intervalo de confiança, ou está fora do intervalo de confiança de zero. Então, esse valor está bem distante de zero, né, significativamente distante de zero. E esse do erro, com erro padrão, dividido esse valor por isso, vai me dar 13, que também é um valor bem distante de zero. Na teste de hipótese, fica bem distante do intervalo de zero. Bom, aí eu vou avaliar os resíduos. Então, tem o valor observado, o valor estimado, que é o observado menos o... Desculpe, é o valor estimado, que é o valor estimado com a regressão, né? Considerando aquela equação. O valor observado menos estimado dá o resíduo, né? Aí tem o resíduo menos, então seria esse menos esse. Então eu tenho resíduo no tempo i menos resíduo i menos 1. Aqui eu tenho a diferença dos resíduos, né, ao quadrado, e aqui o resíduo ao quadrado. Bom, então eu tenho esse comportamento dos resíduos. Veja aqui que esse comportamento é um cone, né? Conforme nós vimos lá, então, o resíduo com a escolaridade, né? Resíduo com escolaridade, que é a variável x, então resíduo, o erro com a variável x, dá um valor que demonstra que existe uma heterocidacidade. Então, um dos testes interessantes é o teste de Goldfeld-Quandt, médio grau de violação da hipótese variância constante, quer dizer, média heterocidacidade, ou a homocedicidade, o inverso da heterocidacidade. Então, detectar indícios de presença de heterocidacidade. Então, o resíduo variando conforme aumenta a escolaridade. Estimar a regressão com valores mais baixos de escolaridade, coletar o valor MQR1. Vamos ver como é que a gente faz isso. Né? O que é MQR1? É a média do quadrado dos resíduos. Né? Estimar a regressão 2, então estimo uma regressão com valores baixos, acho MQR1. Estimar a regressão com valores altos, acho MQR2, que a gente chama de MQR2. Tá? Então, mínus quadrados dos erros 1, mínus quadrados dos erros 2. Veja, com valores baixos, quer dizer, valores determinado baixa, né? Vamos lá. Então, por exemplo, pessoa entrevistada, eram 20, né? Vamos pegar 7, são os valores baixos, escolaridade dessas 7, né? Veja, com valores baixos, então eu tenho até 7 anos de escolaridade, eu não tenho aqui até os 20 e poucos, né, anos de escolaridade, ou 19 anos. Vamos voltar um pouquinho, só para a gente ver a série real, a série original. Olha aqui, ó, 20 anos de escolaridade. Não, desculpe. 19 anos de escolaridade, que seria o último valor de escolaridade. Né? Eu pego até o 7º ano de escolaridade. Quer dizer, eu pego uma ordem onde X são valores baixos, né? Por isso é que eu estou... Então, eu pego... qual o valor? Não, eu não preciso ter uma definição. Eu pego um corte normalmente, onde eu sei no gráfico que acontece mais ou menos isso aqui. Ó. Aqui ele começou a ter, ó. Então, eu pego só esses valores aqui, né? Que até aqui, até o 8, 9, por aí, eu poderia até... O 9 já é um pouco maior, mas até o 8 eu tenho um valor razoável. Eu poderia pegar até o 8. Peguei até o 7, tudo bem. Uma regressão, vou ver o MQR1 dessa regressão. Então, eu vejo que o salário dessa regressão está aqui, né, até o 7º ano de escolaridade. Faço a regressão, né, dou 99.
quadrado 98, veja que a regressão é bem ajustada, né? Então, aqui o valor de P também é bem ajustado, né? Então, eu posso dizer que essa interseção e esse valor de beta 1, tanto beta 0 como beta 1, corresponde a um valor que dá uma regressão bem ajustada. Pego o MQR está aqui, ó, é o MQR. Então, pego a regressão, que essa aqui é a nova da regressão, né? A tabela nova, pego o MQR. Veja que o MQR, MQ dos resíduos, é 2.978,72. Veja que essa regressão é bem ajustada. E pego esse MQR aqui. Guardo ele, eu vou trabalhar com ele posteriormente. Pego, então, a alta. A alta vai da 14, pessoa entrevistada de 20. 14 a 20. Então, faço da mesma forma a regressão desses dados. Veja que diminuiu um pouco o R múltiplo. Veja também que aqui o valor de P, de certa forma, aumentou. E, de certa forma, o stat T também diminuiu bastante. Vou pegar, então, da tabela F, vou pegar o MQR, que é o MQ dos resíduos da regressão F maior. Ok? Veja que aqui deu um resultado de significância 97%. Mas tudo bem. É bem ajustado? Mas não tão bem quanto os valores baixos. Por quê? Porque isso aqui mostrou que existe uma alta variância nesse comportamento. Quer dizer, houve uma variância baixa lá, depois aumentou-se a variância. Isso é bem característica de heterocelasticidade. Então, vamos fazer o teste de hipótese para ver se é heterocedástico ou não. A variância do erro é erros homocedásticos, e se eu rejeitar isso, a variância são erros heterocedásticos. Isto é, ela não é um valor fixo, né? Aqui é diferente. Esse valor aqui é diferente, tá? O de x aqui, a variância dos erros seriam heterocedásticos. Ele pode ter dado um termo aqui, x, e... Bom, aí eu pego o MQ resíduo 2 e divido pelo MQ resíduo 1, dá 116. Isso, na realidade, nada mais é do que a função f. Né? Eu pego um MQ de uma regressão, MQ da outra, isso não deixa de ser uma função f. Então, eu faço esse artifício, digamos assim, para usar uma função f de Schneider para fazer a comparação. Então, deu 116, o f calculado, 116,1. Eu uso o mesmo conceito. Aí eu vou pegar o GL do numerador, que é 5, o GL do denominador também é 5, o valor crítico é 5,05, conforme nós vimos, com alfa, que é o valor tabelado aqui, porque copiou isso aqui de outra, né? Eu tenho que corrigir isso aqui seria 5,05 para esses dois graus de liberdade, com 5%, isso aqui dá 5,05. O F calculado é 116. Uau! Então, 95% rejeita-se H0. O que é H0? Que o sigma 2 é a variância do erro. Ela não é uma variância, quer dizer, aqui eu estou chamando de variância heterocedástica, aqui eu estou chamando de variância homocedástica. Então, a conclusão é que eu rejeito H0 e vou aceitar H1, que é resíduos heterocedásticos. Então, essa é a forma de se ver se existe heterocedaticidade no modelo. Tá? Então, aqui eu vejo o MQR resíduo sobre o MQR resíduos maiores sobre os menores. Né? Vou ter aqui a variância hemocedástica do resíduo, então é falso nesse caso, porque eu rejeitei H0. O F crítico, o F calculado é maior do que o F crítico. Né? Isso aqui é só para mostrar que esse aqui seria homocedástico, né? Então, no caso, é diferente, o F calculado é muito maior, ele está por aqui, né? Está por aqui. Então, é rejeitar H0, que são heterocedásticos. Esse é o modelo, essa é a função. Tá? Então, voltando, continuamos na análise aqui, o que a gente viu? Que os erros tinham esse comportamento. Então, os testes de hipótese não são válidos. Né?
Eu não posso usar o teste de hipótese para questões onde o teste de hipótese, veja bem, para beta, tá, gente? Nós vamos no teste de F de Snedeker para ver, é um outro teste para ver se existe ou não heterocedacidade. Esse teste é válido. O que eu concluí é que, quando esse teste é válido e deu heterocedacidade, quer dizer que o teste de hipótese para beta não é um teste. O beta da regressão toda, evidentemente, esse beta não é válido, né? Ele é viesado. Então, eu preciso corrigir esse viés. Tá? Então, a solução. No exercício, conclui-se que a dispersão da renda é influenciada pela escolaridade, certo? Então, existe uma dispersão de renda que é influenciada pela escolaridade, né? Então, ajuste a base de dados da seguinte forma. Eu pego o y e divido por x. E pego o x e divido por 1 sobre x. Então, eu vou pegar sempre o inverso. E aqui eu divido por x. Então, eu vou usar uma coisa que eu estou chamando de y asterisco e outra que eu estou chamando de x asterisco. Então, a minha regressão vai ser com esses dois, não mais com y e com x, mas sim com y asterisco e x asterisco. Lembrando que o x asterisco é y sobre x e o x asterisco é 1 sobre x. É o inverso de x. Então, mudei um pouco a função. Então, a escolaridade eu ponho 1 sobre a escolaridade e o salário eu divido pela escolaridade. Fácil. Então, isso é uma correção para retirar a heterocedaticidade e tornar o processo homocedástico. Então, agora eu faço a regressão. Veja que deu um valor razoável aqui. Aqui melhorou bastante também. E aqui também. Veja que deu 6,35 no stat T e valor P quase zero. Esse, então, seria o coeficiente 198, seria o coeficiente de interseção, 198, e o coeficiente da inclinação, 188,75, 74,5. Bom, com estes valores, eu tenho um ajuste melhor. Aí eu vou fazer a mesma coisa e vou achar os erros desse valor, né? Então, no caso aqui, o erro seria erro chapéu e erro observado, um menos o outro, né? Vou fazendo isso aqui. Aqui também o erro para ver se existe correlação, autocorrelação, né? E eu uso, então, veja que aqui os erros tiveram um comportamento um pouco diferente, né? Aqui, veja que eles não estão heterocedáticos. Então, médio grau, como a gente já viu, detectar os índices de heterocedática, estimar a regressão com fazer a mesma coisa para os resultados, né? Aqui até o 7, com o x asterisco e o y asterisco, né? Fazendo essa regressão, eu vou ter esse valor aqui. Vou pegar o MQ. Da mesma forma, eu faço com os valores alta, escolaridade, ou de x alto, né? Mesma coisa. Vou achar um valor aqui, talvez não seja muito ajustado, mas aí eu uso 1,998. Resíduos 2, MQ resíduo 2 sobre MQ resíduo 1. Deu 1,998. Para o mesmo teste de hipótese, eu tenho que o F calculado é menor do que o F tabelado, como nós vimos aqui. Tá? Então, se ele é menor o calculado do que o tabelado, ele está aqui dentro, na região de aceitação de H0. Quer dizer, que sigma 2 aqui é diferente ou é sigma 2x, tá? Que é sigma 2 ou ele nesse caso, ele é homocedástico. Então, resíduos homocedásticos. Então, essa regressão foi corrigida para os resíduos serem homocedásticos. Aqui é só a tabela com os valores, né? E as definições. Ok? Aqui é só relembrando um pouco que a gente acabou de falar, né? Veja que aqui, então, a heterocedaticidade, como os resíduos estão assim, eles são homocedásticos, né? Agora vamos falar um pouco sobre resíduos lineares.
Resíduos lineares. Isso aqui é um resíduo linear, isso aqui é um resíduo linear. O que é um resíduo linear? É que ele tem um comportamento de uma tendência, de uma reta. Né? Aqui é uma reta com inclinação, aqui é uma reta sem inclinação. Mas, de qualquer forma, ambos são lineares. Esse aqui não é linear, veja que ele tem um comportamento, né, de uma função geométrica. Aqui uma hipérbole. Né? Então, eles têm um comportamento um pouco diferente, não linear. Eu poderia ter um comportamento assim também. Né? Enfim, eu tenho vários comportamentos que obedecem uma tendência não linear. Eu poderia fazer uma regressão não linear aqui também. Né? Mas resíduos não lineares, eu tenho que colocar um termo x ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho não linearidade no processo. Um x ao quadrado é um valor não linear. Essa aqui seria a especificação correta, ou corrigindo aquela situação. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é, por exemplo, y igual beta 0 mais beta 1x. Então, eu vou fazer uma regressão, y igual beta 0 mais beta 1x mais beta 2x2. Aí eu estou colocando uma variável não linear que corrige esse procedimento aqui. Tá certo? Aqui é só a gente olhar os erros, né? Com a variável x, ele tem esse comportamento, eu já vou lá e já faço essa correção. Tudo bem? Considerações finais aí. Cuidados com a regressão. Retas com grandes outliers. Né? Aqui é um exemplo, né? Lógico que aqui é um exemplo bem acadêmico, né? Que é o seguinte, imagina se eu não tivesse esse ponto aqui. A minha reta seria essa. Como eu tenho esse ponto outlier, ela vai ter esse comportamento. Se eu fazer minimizar os erros quadrados, né? Se eu fazer uma regressão minimizando os erros. O que eu vou ter? Eu vou ter um processo desse tipo. Se eu tirar esse valor, certamente a minha reta vai vir para cá. Veja que... Então, será que esse valor outlier eu preciso considerar? Muitas vezes, até vão tirar os outliers, mas às vezes eu tenho que considerar os outliers. E muitas vezes, não, eu tenho que observar o que houve ali, né? E retirar para fazer uma avaliação um pouco melhor da minha função. Tá? Então, eu tenho que estar olhando os outliers, se existirem e forem bem diferentes, né? Bem realmente sem necessidade de avaliá-los. Né? Seria uma informação outlier mesmo, fora da linha, né? Fora da normalidade do processo. Né? Eu retiro. Tá? Então, essa seria a reta estimada aqui, que é outro problema que eu posso ter. Eu estimo uma reta porque eu tenho os pontos aqui dessa forma, mas se fosse partir desse momento aqui, ó, eu teria uma reta estimada e tenho um comportamento diferente. Gente, isso aqui é muito interessante para usar com o estudo de eventos. Aqui aconteceu algum evento e os valores decaem. Se eu fosse ter essa reta aqui, ela continuaria por aqui. No entanto, aconteceu um evento, ela caiu. Então, isso eu tenho que observar também. Né? Aí, às vezes, a função não é uma linear, mas sim uma função não linear. Ou então eu quero ver se a função linear ela partiu a ser não linear por causa do evento que ocorreu. Aí eu consigo descobrir, né, por essa normalidade, esse evento, a normalidade ocorrida. Então, o que é os cuidados que eu tenho que ter com a regressão? Violação das premissas, relevância dos dados que estão sendo considerados, não tem relevância, não tem relação nenhuma. Nível de significância, que eu estipulo, que eu defino, alfa, né? No caso, generalizações e extrapolações, causa e efeito. Será que existe causa e efeito? Eu me lembro muito bem, não sei se eu falei já isso para vocês, que quando eu estava fazendo estatística, estudando estatística, logo no início do curso, né, um professor falou assim, olha, eu tenho uma correlação muito interessante aqui entre consumo de cerveja na Alemanha e pobreza no Brasil. Aí foi lá, tinha os dados, calculou a regressão. Né? Naquela época eu tinha que calcular tudo na mão, porque as coisas não
não tinha computador, então você tinha que jogar no grande porte, demorava 1, 2 semanas, às vezes, para rodar e tal. Então ele fez rapidinho na mão lá, tal, uma calculadorazinha dessas que a gente tem hoje aqui, que não fazem, naquela época não fazia regressão, só fazia as contas, tá? Aí ele fez a regressão lá e deu 98% de correlação e tinha, avaliando, análise de variância, avaliando o beta da regressão, tudo se chegava a crer que era uma coisa bem relacionada. Então, a cerveja, o pessoal lá na Alemanha consumia cerveja, prejudicava o povo brasileiro, né? O povo brasileiro ficava mais pobre. Quando, na realidade, essa questão é essa avaliação, análise de causa e efeito é um pouco diferente. O consumo de cerveja na Alemanha sobe com o tempo e a pobreza no Brasil subia com o tempo. Então, aí, na realidade, tinha uma variável aí, né? Então, essa correlação é chamada correlação espúria. Né? Existe uma variável intermediária entre essas duas variáveis, né? Que impactava e fazia essa modificação, né? Ou fazia essa associação. Então, essa questão de causa e efeito é importante para a gente perceber o que realmente é causa e o que realmente é efeito, né? E qual é a correlação disso. Então, tem que ter o analista, né, o estatístico, ele tem que ter uma análise prévia do que ele está fazendo. Né? Ele não pode se guiar apenas por um impulso de avaliação de variáveis. Mas por quê? Será que aquela variável tem ou não? Aí eu vou testar com todos esses cuidados que nós vimos até agora para analisar erro tal, para ver se realmente existe uma causa e efeito no processo. Tá? Então é isso. Muito obrigado para todos. Aqui alguns lembretes que nós temos e uma listinha de exercícios para vocês fazerem. Apenas 3 exercícios, acho que vale a pena trabalhar um pouco com isso aqui para vocês consolidarem as técnicas, né? E entenderem muito bem essas técnicas. São 3 lá aqui, né? Ou melhor, um exercício aqui com 2 itens, né? E aqui mais 2 exercícios. Ok? Então, gente, muito obrigado. Um bom final de semana para todos. E como a gente está encerrando o curso, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem. Quanto aos exercícios, eu não vou responder as dúvidas, porque eu quero avaliar a capacidade de estudo de vocês e os resultados disso. Né? Se eu for interferir dizendo como se deve fazer, eu não tenho como avaliá-los. Né? E lembrando que vocês têm toda a liberdade de discutir os exercícios, de trocar ideias e de trocar exercícios. Eu faço o 2, o outro faz o 3, e aí a gente troca ideia, como é que você fez aquilo lá, quais são as dúvidas. Tal. Então, isso é importante também. Isso faz parte de um curso de mestrado. Vocês, em grupo, né, ou com outros grupos, intragrupos, extragrupos, né, vocês discutirem todas essas informações. Ficou, então, só confirmar aqui, ficou, então, a entrega dos exercícios para o dia 16 de novembro, se eu não me engano, não é isso? Ou 19 de novembro, não sei. Eu tenho anotado lá no Moodle, né? Mas vocês, acho que foi 16 mesmo, né, de novembro. 16 de novembro, então, que cai na segunda-feira, será entregue dos exercícios todos que vocês têm que fazer, ok? E muito obrigado por tudo e até a próxima. Em gestão de risco, né, em GRAPH, aqueles que forem fazer gestão de risco, espero que todos estaremos à disposição de vocês. Muito obrigado, até logo. E lembrando que essa matéria será muito útil lá na frente. Muito obrigado, gente. Bom final de semana para todos. Bons estudos.